Será que alguém aqui ainda lembra de Witchcraft Works, seja do anime ou do mangá? Eu espero que sim, porque realmente foi uma obra muito boa e merece mais reconhecimento. E hoje eu tô aqui pra resumir e mostrar pra vocês como foi o final desse mangá. Mas antes disso, se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, considere virar um membro. Eu agradeço muito o seu apoio. Sendo que para dar uma refrescada na nossa memória, eu vou dar uma geral nos temas principais do mangá e na reta final do vídeo a gente vai para os últimos capítulos. Dito isso, nessa história nos é apresentado o Honoka Takamiya, que de início ele parece um estudante normal como qualquer outro, mas na real, desde sua infância ele já tinha ligações com o mundo das bruxas. Sendo algo bem separado nessa obra, tem um mundo humano, o mundo normal, e por debaixo dos panos temos as bruxas, com a magia sendo controlada pela Oficina das Bruxas. Basicamente, algumas dessas bruxas construíram oficinas em cidades grandes, onde muitas pessoas residem, ficando de olho para garantir que nenhum usuário de magia esteja usando esse poder para o mal. Em termos mais simples, são bruxas monitorando outras bruxas. Principalmente ficando de olho nas bruxas da torre, que são bruxas que usam magia para benefício próprio sem se importar com outras pessoas normais no caso. Mas beleza, onde exatamente entra o protagonista aqui nesta trama? Durante sua infância, o Takamiya se tornou aprendiz da Kazane, que é a bruxa comandante da oficina na cidade de Togetsu. No entanto, no início do anime e do mangá ele não lembrava disso, pelo fato de ter tido suas memórias seladas por alguém. E isso é revelado a partir do capítulo 51, quando a Medusa conseguiu anular o selo do protagonista. Durante esse período da infância, quando Takamiya e a Kazane foram resolver um problema na casa da família Kagari, que estavam sendo atacados por uma raposa de fogo, o protagonista encontrou a Ayaka trancada em uma sala separada da casa principal, onde aparentemente ela fazia parte de alguns experimentos, sendo o primeiro contato dele com a heroína principal. Que é bom ser mencionado que durante sua infância o protagonista participava de algumas missões junto com a Kazane. Mas beleza, nesse momento é revelado que a Ayaka não era filha da Kazane, e sim da Kaio, a líder da família Kagari, que estava usando sua própria filha como hospedeira da Evermillion, que é uma entidade conhecida por ser a Princesa Branca, a possuidora da habilidade mágica chamada de Firecraft. Que em um dos capítulos extras do pós-história, é mostrado que a Evermillion era uma bruxa que se fundiu com uma magia que ela mesma criou, assim criando o fogo atômico, que havia sido selado dentro da Ayaka na infância pelos experimentos da Kaio. E por causa disso, a Kazane confrontou a Kaio e achou necessário dar um golpe fatal na Ayaka, para impedir o avanço desse experimento. No entanto, o Takamiya decidiu salvar a heroína por simplesmente achar que era o certo a ser feito, que uma garota não deveria morrer assim gratuitamente por culpa de outra pessoa. E a única maneira de salvar a vida da Ayaka era fazendo um contrato com a Evermillion, para assim tirar a Princesa Branca de dentro da heroína, o que permitiria que ela fosse curada no processo. O engraçado nesse caso é que tudo isso era apenas uma mentira da Evermillion de salvar a Ayaka, e ela apenas queria possuir o corpo do Takamiya. No entanto, pelo fato do protagonista possuir um poder capaz de subjugar a Princesa Branca, a Evermillion literalmente foi selada dentro dele. E você até pode pensar que isso acabou deixando ela brava por acontecer esse tipo de coisa, mas na verdade, a Princesa Branca aceitou de muito bom grado ficar com o Takamiya por causa desse potencial dele, sem interferir com seu corpo físico, obviamente. Mostrando que a personalidade da Evermillion foi influenciada pelo protagonista após firmarem esse contrato. Além disso, graças aos poderes da Princesa Branca, o Takamiya conseguiu ressuscitar a Ayaka, dando a ela uma nova vida. E é daí que vem esse forte amor da heroína pelo protagonista, que a gente pode ver no anime também. E por causa disso tudo, a Kazane e outras bruxas tiveram que colocar uma barreira poderosa no Takamiya, para garantir que a Evermillion não saísse do selo, e isso acabou afetando suas memórias dessa época da infância, algo que foi mencionado no capítulo 75. E a pedido do próprio protagonista, a Kazane adotou a Ayaka para criá-la como sua filha. Sendo que tudo isso que eu falei será importante, obviamente, para o final do mangá, já que o último arco gira em torno da Kaio sequestrando Takamiya, onde a Kazane comenta que as bruxas não tinham muitas informações sobre a mãe da Ayaka, sendo uma figura misteriosa para todos.
Eu não vou entrar em detalhes sobre as batalhas, mas tivemos dois confrontos importantes durante esse arco final, que foi da Ayaka contra a Kaiô e da Kazane contra a Evermillion, com a Princesa Branca ganhando um corpo físico graças a Kaiô, que de alguma forma conseguiu libertar ela sem influenciar o corpo físico do Takamiya, que havia sofrido uma lavagem cerebral e estava prestes a se casar com a Kaiô. Que sinceramente a Kaiô é uma mulher muito bonita, e eu não reclamaria desse casamento realmente. Dá pra ver a quem a Ayaka puxou a beleza. E assim como eu falei antes, não vou entrar em detalhes sobre as batalhas porque o próprio mangá não dá muito valor a isso, pelo menos é essa a impressão que eu tive. Mas para vocês terem uma ideia, a batalha entre a Kazane e a Evermillion terminou em empate, porque a Kazane simplesmente falou que a luta não iria chegar a lugar nenhum, já que as duas são imortais. Fora que é interessante ver que mesmo com o corpo físico e a influência da Kaiô, a Evermillion ainda quis se aconchegar com o Takamiya após essa batalha dela contra a Kazane, mostrando que ela é uma das melhores waifus dessa obra, top 3 no mínimo. Mas beleza, o que fez o protagonista recobrar sua consciência foi ver a Ayaka toda machucada por causa desse confronto contra a Kaiô, trazendo aquelas memórias da infância que eu já comentei antes. Além disso, a Evermillion e a Kazane anularam as maldições em volta do protagonista, dando uma ajuda a ele. Por fim, o Takamiya usou sua magia para petrificar a Kaiô, cortando literalmente o mal pela raiz. Para ser mais direto, a mãe da Ayaka ficava mais forte devorando maldições, e no caso aqui o Takamiya petrificou essas maldições, ou melhor dizendo, o próprio poder dela, e terminando esse arco com a Kaiô sendo aprisionada novamente pela Oficina das Bruxas. Cara, eu não diria que foi um clímax perfeito, porque o protagonista não teve um papel tão relevante nessa batalha final, além de dar o golpe final. Mas o desfecho das batalhas nunca foi o forte dessa obra, então dá pra entender isso. Tipo assim, parecia ser algo épico esse arco final, mas terminou com um sentimento de que poderia ter sido melhor, mas não foi ruim, sabe? Até mesmo o objetivo da principal vilã não é muito expositivo. Ou era realmente algo tão simples que só me fez pensar além do necessário, já que a Kaiô estava focando apenas em obter o poder da Evermillion. Esse arco final teve o desfecho lá pelo capítulo 100 se não me falha a memória, mas o mangá ainda continuou até o capítulo 108 com mais alguns extras após isso, mostrando que o Takamiya ainda continuará sendo observado pela Oficina das Bruxas, já que a Evermillion voltou para dentro do selo novamente. Mas o que todo mundo quer saber é se teve um final fechado no romance, se teve um final de dar orgulho nesse quesito. Nos capítulos finais a gente pode ver que o casal principal foi realmente concretizado, apesar deles ainda serem bastante tímidos para terem qualquer tipo de contato físico, principalmente o protagonista masculino. Não teve algo muito expositivo, como por exemplo o Takamiya pedindo ela em namoro, mas o mangá termina com um beijo entre os dois, no lugar onde o protagonista havia levado a heroína na infância, quando se conheceram. Particularmente, eu não achei ruim, longe disso, mas eu sou o tipo de pessoa que gosta muito de fanservice em finais, então seria muito bom ver um time skip com os dois realmente formando uma família, com filhos e coisa do tipo. Mas eu posso aceitar ainda esse final só com um beijinho também, eu posso aceitar isso. No mais, era isso por hoje, foi um resumo bem básico e rápido, só pra vocês terem uma noção do final desse mangá. Eu deixei de mencionar muita coisa que aconteceu até chegar nesse arco final, muita coisa mesmo, por isso eu recomendo que leiam o mangá. É uma boa obra com um bom final fechado, talvez pelo fato de ter bastante poder da amizade com vilã virando amiga e comédia no meio das batalhas, possa ter afastado um pouco os leitores, mas essa é a essência de Witchcraft Works. Por hoje era isso, inscreva-se, confira o sininho, vire membro se quiser e até uma próxima! E antes que eu me esqueça, eu só quero deixar um agradecimento a todos os membros aqui do canal, do Adega Club e do Adega VIP, muito obrigado realmente. Obrigado Nastuns, obrigado Seven, obrigado Vitor e obrigado a todos no geral.